Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, Tainara, boa noite, querida. Tamires, boa noite. Dani entrou, eu vi, boa noite. Renata, você está aqui. Que bom, querida. Boa noite, Alexandre. Val, sejam todos muito bem-vindos. Todos sejam muito bem-vindos. Alexandre, boa noite, meu irmão. Ana, você está aqui. Dê um abraço aí em todos. Boa noite, Andréia. Sejam todos. Outra Andréia. Renata. Sejam todos, sejam todas. Rio Grande do Norte. Ed entrou. Que bom, Ed. Bem-vinda, querida. Salve, Luan. Boa noite. Bem-vindo. Cefuli entrou. Muitas pessoas vindo, chegando. Sejam todos. Um bom estudo para todos nós, sem dúvida. Camila, gratidão por tudo, querida. Bem-vinda. Sejam todos, sejam todas. Renata do Canadá, boa noite, Renata. Todos muito bem-vindos. Minas Gerais, sejam todos, sejam todos. São Paulo, Campinas, muito bem-vindos. Mais uma vez, nós nos encontramos aqui. Tiago, bem-vindo. Dani, Fábia, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos para aprendermos juntos sobre os ensinos que o Cristo nos deixou. Boa noite, Fábio de Ribeirão Preto. A cada semana, com a nossa proposta de devagar, lentamente, semana após semana, nós aprendermos um pouco mais e nos fortalecermos para a caminhada que nos cabe. Essa é a nossa proposta. E como nós sempre fazemos, bem-vinda Juni, bem-vinda Kelly, Zenaide. Como nós sempre fazemos, no início dos nossos trabalhos, uma prece, porque como sempre vou dizer, até o fim dos meus dias, eu, de mim mesmo, nada tenho a oferecer, mas com Cristo, tudo nós podemos. Então, vamos à nossa prece. Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em torno de Teu nome. Mais uma semana, Senhor, com a proposta de estudarmos e compreendermos mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinos que Tu nos deixastes e sobre os estudos de cunho psicológico de nosso irmão Hamed, do livro Renovando Atitudes. Rogamos então, Senhor, neste momento, que o Senhor nos abençoe, nos esclareça a todos, que eu, no meu caso, Senhor, possa ser inspirado pela espiritualidade responsável por estes trabalhos que aqui se faz presente e que se possam se utilizar de mim, que eu possa ser um veículo fiel para levar a Tua palavra, Teus ensinos, que Ele alcance a todos os lares, todos os corações, e que todos nós, Senhor, possamos sair desse estudo mais esclarecidos, mais consolados, mais fortalecidos para a caminhada que nos cabe. E te pedimos agora, querido Mestre, querido amigo de todas as horas, estende a sua misericórdia por todos nós e faça conosco a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus,
Em nome da equipe espiritual responsável por estes estudos, nós damos iniciado o estudo da semana de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, então. Como toda semana eu faço, eu dou alguns momentos para que o Henrique da ONG Salve-se fale conosco. Henrique, eu não sei se você está aqui. Você está? Se tiver, dê um oi. Eu mandei uma mensagem para o Henrique há pouco, mas ele não me respondeu. Então, se você estiver aqui, Henrique, dê um oi para que eu possa permitir que você fale aqui conosco. Muitas pessoas chegando ainda. Não, creio que o Henrique não esteja conosco, ele deve estar em outra atividade. Não há problema algum. Jana, bem-vinda, querida, boa noite. Sim, antes de mais nada, queridos, uma pessoa especialista em internet, mídias sociais e Instagram, ela me mandou uma mensagem dizendo que os corações que vocês mandam não trava a live, que na verdade é o contrário. Ela falou que os corações que as pessoas colocam, o Instagram entende que aquela live é importante. Um algoritmo, cai no algoritmo do Instagram, então na verdade é o contrário, é bom para eles. Tanto que ela mesma falou, porque se fosse assim nessas lives dessas pessoas que têm dezenas, centenas de milhares de pessoas, a live nem ia começar, que já ia travar. Então, creio que tem alguma lógica, só para deixar, porque às vezes as pessoas falam, coraçãozinho trava. Não, ela falou que não trava, isso é um mito, ok? Então, é simples assim. O nosso irmão Henrique não está aqui, mas não é por isso que nós vamos... Está sem som? Vocês estão me ouvindo bem ou não? Alguém pode me responder? Estão me ouvindo? Porque a Ed falou que está sem som. Ok. Rio de Janeiro, bem-vindos. Nós vamos rapidamente falar sobre a ONG Salve-se. Toda semana, no nosso Renovando Atitudes, nós estamos com a camiseta da ONG Salve-se. Nosso irmão Henrique Franza, que ele fundou essa ONG há muitos anos atrás para socorrer pessoas, para acolher pessoas dependentes químicos. Então é um trabalho incomensurável que ele faz. Ele tem muitas pessoas que o auxiliam. E eu deixei já aqui, algum tempo atrás, os dados bancários para quem quiser ajudar o Henrique, na ONG Salve-se. Ele sai todos os dias para dar alimento para as pessoas de rua. Ele tem um trabalho lindo. Ele tem um trabalho, o Henrique da ONG Salve-se. Eu convido quem quiser, entre depois no Google, ONG Salve-se. E veja um trabalho lindo que ele realiza. Eu, particularmente, nunca estive lá, mas eu tenho amigos que trabalham lá, amigos e amigas que trabalham lá com o Henrique, e eu estou tão somente aguardando que esse momento planetário termine para que eu possa estar lá, quem sabe, levando os ensinos do Cristo para aquelas pessoas. Mesmo porque não é uma instituição, é uma instituição que vai pessoas de todas as religiões, porque a proposta é auxiliar, tá certo? Hoje, então, nós estamos adentrando o capítulo 5 do Renovando Atitudes. Sim, lembrando, essa é a quarta vez que eu estou aqui, a nossa quarta live da semana. Domingo nós já temos mais uma live confirmada. Eu vou deixar aqui mais tarde, assim que terminar a nossa live, eu vou deixar... Não, de domingo não, ainda não. Outro dia, sexta, sábado, eu deixo aqui as informações, mas domingo às 19 horas teremos uma live. E também já avisando que na terça-feira nós teremos novamente o Evangelho no Lar, conforme os moldes que tivemos na outra terça. Ou seja, nós falamos um pouco e depois nós adentramos o que eu estava chamando de relaxamento induzido, mas muitas pessoas chamaram de meditação guiada. Então eu vou passar a chamar igualmente de meditação guiada, tá certo? Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Capítulo 5 deste livro, Renovando Atitudes, exatamente, Priscila. Livro Renovando Atitudes é um livro de cunho de estudos psicológicos, pelo Espírito Hamed, e nós estamos no capítulo 5, contigo mesmo. No início,
Hamed, ele nos traz uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. E capítulo 17, item 7, uma mensagem de Lázaro, o dever. E eu vou ler rapidamente o texto que está aqui em Hamed, porque está pequeno, eu não consigo ler. Mudei até a lâmpada, mas acho que não adiantou muito. Então Hamed nos diz: o dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Gente, acabou. Ok? Muito obrigado. Entendeu a lição? Quer que eu repita? Eu vou repetir. O dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Acabou. Gente, é simples assim. É simples assim. Somente eu vi algum comentário aqui. A live de domingo será pelo Zoom, mas a live do Evangelho sempre aqui pelo Instagram. Então, Hamed, ele pega esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 7. Eu recomendo que todos leiam depois. Leiam. A gente só tem a aprender. Tá, e o que acontece quando eu aprendo? Nada. Só acontece quando você vivencia o que você aprendeu. Então você aprende e pratica. Aí a sua vida com certeza pode mudar. Vamos então, como eu sempre faço toda semana, eu não vou ler todo o capítulo, mas ler somente passagens, ok? Do capítulo, para que a gente tenha tempo para desenvolver. Hoje, então, nós vamos falar mais ou menos até umas 8h30, 8h40. Após isso, eu vou abrir para perguntas. Na semana passada acabou que a Valesca chegou aqui e ela fez uma pergunta. No final, ela fez uma pergunta e eu acabei desenvolvendo um pouco. Mas hoje, então, 8h30, 8h40 mais ou menos, aí eu aviso. Pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa, como vocês sabem, eu não leio. É raríssimo eu estar com o olho aqui na tela, porque é como eu sempre digo. Ou eu presto atenção aos amigos espirituais, ou eu fico lendo o que está na tela. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E a outra informação é que, por própria recomendação da espiritualidade, geralmente após as lives, que eu faço sozinho, eu me desconecto. Então, mas quem quiser mandar perguntas, amanhã eu respondo, ok? Sem problema. Então vamos lá ver como que Hamed desenvolve. E ele diz assim, já no segundo parágrafo: nasceste e cresceste apenas para seres único no mundo. E essa passagem me lembrou o Pequeno Príncipe, único no mundo. E a seguir ele diz, mais abaixo: teu principal compromisso é contigo mesmo. Deu para entender? Teu principal compromisso é contigo mesmo. E tua tarefa mais importante na Terra, para a qual estás unicamente preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. Resposta das questões 132 e 167. Nós existimos para evoluir. O objetivo da nossa reencarnação é a nossa evolução. E aqui nós vamos adentrar aspectos mais delicados, porque nós vemos muitas vezes pessoas na vida que tomam conta da vida de todo mundo, menos a de si mesmo, ou pessoas que se anulam pelo próximo. Isso ocorre com imenso respeito, nós dizemos, em relação aos filhos, por exemplo, pessoas que se anulam. Outro dia, uma outra live, eu já falei sobre isso aqui, sobre o síndrome do ninho vazio, e é um equívoco, porque nós precisamos ter a nossa individualidade, a nossa vida própria. A minha vida não pode ser o próximo, ainda que seja meu filho, não pode. Então, sim, eu tenho ali um espírito sobre minha tutela, minha responsabilidade, mas eu preciso manter a minha individualidade, a minha vida, porque, simples assim, porque um dia eu não crio para mim. Não é isso que eu crio para o mundo. E é interessante que eu ouço tantas pessoas dizerem isso, mas não vivenciam. Não, eu crio meus filhos para o mundo, mas quer tomar conta do filho, da filha o tempo todo.
Então, vamos só estarmos atentos. Atentos a isso. Tanto que é por isso que o título do capítulo é isso, é contigo mesmo. A tua responsabilidade nessa vida é você primeiro e depois o outro. Não é aquela história que todo mundo diz, né? Aquela história do avião, né? Os avisos de emergência, sei lá. Se ocorrer despressurização, coloca primeiro a máscara em si para depois colocar a máscara em quem está ao seu lado. E é simples assim. Se você não sabe nadar, não pode tentar auxiliar alguém que esteja se afogando. E é muito tranquila essa informação. Hamed continua. Olha o que Hamed diz. Sabe o que é legal? Porque é Hamed dizendo. Então, gente, quem não gostar, não me xinga, não. Manda um e-mail para Hamed, vai que ele responde. Ok? Preocupar-se com os deveres alheios é distrair-se de tuas próprias responsabilidades, pois não concretizas teus ideais, nem deixa que os outros cumpram com suas obrigações pessoais. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas sim à intromissão nas competências dos outros, impedindo que as criaturas adquiram autonomia e vida própria. E é simples assim. É simples assim. Às vezes, e aí mais uma vez nós nos voltamos com imenso respeito para os pais, a relação pais e filhos. Mas vemos isso também muitas vezes nas relações afetivas entre duas pessoas, do homem para a mulher ou de mulher para o homem, muito. Renovando atitudes, querida. E o que ocorre? Nós vamos ver que muitas pessoas, elas se anulam e acabam anulando o outro. Ou seja, são as pessoas que querem fazer tudo pelo próximo. Então, em vez de você permitir que o outro caminhe com as próprias pernas, você quer caminhar por ele, você quer caminhar por ela. E eu já vi muito isso. Eu já soube de relações afetivas de marido e mulher que o homem, por exemplo, e já soube de um caso de mulher, que o homem fazia absolutamente tudo. Pagava as contas de casa, fazia mercado, e um belo dia, esse cara chegou e falou assim: não dá mais, muito obrigado por tudo, eu estou indo embora. E ele não foi embora por outra pessoa, o que pode ocorrer, mas não foi o caso, ele simplesmente foi embora. Ele viu que aquela relação não... E a pessoa, ela não sabia ir no banco. Não estou falando nem de pagar a conta pelo celular não, tá? Nem no banco. Essa pessoa sabia, ela não sabia nada. Ou seja, aquele homem carregou aquela pessoa durante tantos anos e não fez com que ela andasse pelas próprias pernas. Não tem problema proteger nos momentos necessários, mas superproteção é desequilíbrio. Caminho do meio. Então eu tenho que dar ao outro capacidade de tomar as suas próprias decisões. Né? Senão o que acontece? Sabe aquela mãe que protege o filho? A vida inteira protege o filho. Faz tudo. Ah, o que você quer tomar de café? Ah, não sei o que. Aí aquela criaturinha se casa. Aí ele está em casa, não sabe que roupa vestir para o trabalho. Aí ele precisa tomar uma decisão, aí ele chega para a mulher e fala assim: eu vou ligar para a mamãe. Por que ocorreu isso? Por que ocorre isso? É falta de preparo para a vida? Claro que existem pessoas frágeis, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, que são mais frágeis sim, mas isso não quer dizer que a gente não precise dar a elas capacidade de andar. Se elas vão andar mais devagar, não tem problema. Esse é o problema. A gente quer tomar conta da vida dos outros. Ah, porque ele vai falar isso aqui na frente, porque eu sei o que é melhor para ele, para ela. Se é uma criança, se é seu filho, se você está educando, ok. Ou então você talvez até saiba. Mas a vida é do outro. A vida é do outro. Querem ver um exemplo? Se você tem um filho pequeno, você educa, você mostra para ele os caminhos, mas de repente aquela criatura está com 20 anos e ele é dentro do mundo das drogas, ou ele está andando com mais companhia, você vai fazer o quê? Acorrentar ele no pé da cama e trancar a porta do quarto? A caminhada do outro.
Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito em mente. Para as pessoas que têm filhos, e eu entendo quanto às vezes, só que não é duro, é uma simples constatação, ok? Filhos, eu não tenho filhos, os filhos das pessoas, eles são espíritos que estão filhos daquelas pessoas, que foram entregues para sua tutela, sua responsabilidade por Deus. Então a gente tem que se conscientizar. Eu sei que às vezes o emocional não acompanha, mas por favor entenda, ele está seu filho, sua filha. Sabe-se lá o que foi na outra vida. Pode ter sido igualmente filho, pode ter sido esposo, pode ter sido pai, irmão, pode ter sido seu inimigo. Pode ter sido seu inimigo. Então, a caminhada é do outro. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, tem 9. Santo Agostinho vai falar. Outro dia uma mãezinha me perguntou, qual o limite com os meus filhos? E eu falei para ela, olha, se você está fazendo tudo que está ao alcance das tuas mãos, crianças pequenas ou adolescentes, porque quando adulto já não dá mais para direcionar, entrega para Deus. Simples assim porque a vida é do outro, o caminhar é do outro. Então, você é responsável pela sua caminhada. E a gente fica triste, eu fico imaginando os pais que têm filhos que estão indo por caminhos equivocados. O que a gente vai fazer? Mas eu estou vendo que ele está se atirando no abismo. Eu entendi. Mas se você está estendendo as mãos e ele não quer pegar, e agora? Preces, queridos. Preces. Muitas preces. Se você vive alguma situação assim, passe a fazer mais de um culto do Evangelho no lar. Passe a fazer mais de uma vez. Chico Xavier, pela psicografia, mensagem do Espírito Batuíra vai nos dizer que nós devemos fazer o culto do Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. É pelo menos, gente. É pelo menos. Não é tipo, fez uma vez, está ótimo. Não é isso. Definitivamente não é isso. Eu faço o culto do Evangelho no lar, muitas vezes por semana. Eu acho que eu faço domingo, eu faço culto do Evangelho domingo, terça, quarta, sexta. Enfim, voltemos para Hamed. Onde eu parei que eu não sei? Sim. Mais abaixo, Hamed continua. Por não compreenderes bem o teu interior, é que te comparas aos outros, esquecendo que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas. Cada um tem um caminho. E aqui agora ele vai falar um pouco, se eu bem me lembro, sobre exatamente isso, da gente estar sempre olhando para fora, ao invés de se preocupar por dentro. Lembre-se de que deverias importar-se somente com a tua maneira de ser. Por que o outro me incomoda? Por que o outro anda te incomodando? Por que o outro anda te incomodando? Sabe o que é interessante? Às vezes, hoje, de novo, o trocinho aqui não está funcionando, sei lá o nome disso, os comentários não estão subindo. Às vezes, eu posso estar do lado de uma pessoa, ok? E nós vemos uma situação. E eu olho, lamento e sigo em frente. E a outra pessoa se desequilibra com aquela situação. Ao longo desse ano de estudo, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o contexto junguiano de projeção. Que ao contrário do que as pessoas pensam, a projeção nem sempre é só negativa, não. Ela é positiva também. Quer ver uma projeção positiva? Você sempre vai ver nos outros, o outro é o seu reflexo. Então, se eu vejo que o outro é doce, é meigo, é amoroso, é honrado, na verdade, o que eu estou enxergando no outro, muito provavelmente, eu estou me enxergando no outro e é por isso que eu consigo ver o outro. Então, às vezes, eu e uma outra pessoa, nós podemos estar vendo a mesma situação. E eu lamento uma situação ruim, equivocada, seja lá o que for, e eu sigo em frente e a outra pessoa se desequilibra. Por quê? Por quê?
pode ser, não é uma regra absoluta, que ela tenha naquela área alguma situação que ela precise olhar com mais cuidado. Então vamos ver. Vamos ver um exemplo. A pessoa que ela tem um preconceito em relação à sexualidade alheia, ok? Falando de uma forma clara em relação à homoafetividade ou homossexualidade, como alguns gostam de dizer, eu prefiro homoafetividade porque a gente está falando de afeto. Então, o respeito pela escolha sexual do outro precisa ser preservado. Então, outro dia uma pessoa me perguntou isso. E aqui é a minha opinião, ok? E essa pessoa não gosta de pessoas homoafetivas. E eu perguntei para ela, o que você prefere? Um casal homoafetivo que tenha valor, que tenha caráter, que seja digno e que o motivo da união seja o amor verdadeiro? Resposta da questão 200 do Espírito, do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo, mas não como nós os compreendemos. É um equívoco dizer que o espírito não tem sexo. É só ir lá e ler. Ou você prefere o marido ou a esposa que é promíscuo, que sai com outras mulheres, com outros homens. E agora? Então vamos ver, voltando ao nosso raciocínio. Se a homoafetividade, a homossexualidade do outro me incomoda, não é que eu seja, mas é que existe dentro de mim alguma questão na área da sexualidade que eu precise verificar com mais cuidado. Talvez a pessoa ela seja reprimida, só um exemplo, pode ser muitas coisas, mas é só um exemplo. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Por que será que a gente foge tanto da gente? É porque mudar requer coragem, dá trabalho. Você olhar para si mesmo. É impressionante como a gente está tomando conta da vida de todo mundo e a gente tem a solução do problema de todo mundo. Dos parentes, dos amigos, da política, sei lá, quando tem Copa do Mundo, todo mundo é melhor técnico do que o técnico do país. Para quê? Para quê? E de si mesmo não toma conta? Sério? Vamos lá. Gente, é isso. Esse é o problema. Eu falo demais. Vamos voltar a Hamed. Onde eu parei? Não podemos nos esquecer de que aquele que se compara acaba se sentindo elevado ou rebaixado. E agora ele vai falar sobre outra questão, né? Aquele que está sempre fazendo comparações com o próximo. Gente, não vai rolar. Campanha pela vida, cada um cuidar da sua. E é simples assim. Sempre vai ter alguém mais bonito, mais poderoso, mais rico, mais feliz, seja lá o que for. Para! Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Eu acho que esse que é o ponto. E as mídias sociais, por exemplo, é complicado, né? Você faz uma postagem e a pessoa dá um like. E tem gente que se vê na obrigação de, quando a pessoa fizer outra postagem, também dar um like na postagem dela. Ou se você faz uma postagem, fulano não comentou, ou não deu like, ou sei lá o que não fez, você fala, quando fizer eu também não vou fazer no dele. Preguiça? Preguiça, preguiça, que isso? Faz. Para de ficar esperando do outro alguma coisa em troca. Para de barganhar. Para de barganhar. Você quer fazer a postagem? Que bom. Uma pessoa gostou, ou 1000 pessoas gostaram. Você fez o seu papel, entende? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essas lives que nós temos feito, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Os projetos Caminhando com Jesus e os vídeos da Comunhão Espírita me disseram, eu não sei, que em média eles tinham, né? Porque agora nós interrompemos por causa da pandemia, eles tinham em média 2.000 visualizações. Os vídeos que eu faço por aqui não tem visualização nenhuma que eu posso, tem muito pouco. Olha a minha cara de preocupação. Deixa o outro. Você atingiu uma pessoa, você fez diferença na vida de uma pessoa. Muito bom. Segue. Não fique esperando dos outros. Não faz comparação.
Ah, no teu trabalho. Olha, cada um é cada um. Às vezes a pessoa é mais inteligente, é mais competente, se esforça mais, seja lá o que for. Às vezes você se mata na academia e a outra pessoa nasceu perfeita, linda, maravilhosa. Cuida da sua vida. Tão bom isso. Tão bom isso. Hamed continua. Muitos acreditam que seus deveres... agora ele fala uma outra coisa importante. Muitos acreditam que seus deveres são de corrigenda e repressão às atitudes alheias. Aí aqui ele vai falar assim, eu só estou fazendo isso porque eu só estou tentando ajudar. Faz isso não. Se você quer ajudar, saiba ajudar. Uma pessoa cometeu uma bobagem, cometeu um erro, aí ela te pede ajuda. Aí o que você fala? Eu vou te ajudar, mas você também, né? Ou então, vê se não faz mais isso, que isso não se repita. Não faz isso não. Emmanuel vai nos dizer, não se mistura em um prato de mel que você oferecer ao próximo espinhos. Você quer ajudar? Faz com o coração. Seja quem for, tá legal? Isso é caridade. Isso que é caridade. Resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos. Como é a caridade da forma como eu entendia Jesus? Ela é conhecida pelos estudiosos como BIP 886. Qual o sentido da caridade como entendia Jesus? E a espiritualidade vai nos dizer benevolência, indulgência e perdão. Então, só faz. Não critica, não julga. Você quer ajudar? Faz de coração, ok? E o tempo passa. Hamed continua. Sim, então sobre essas pessoas que estão querendo ajudar o outro e dizendo que não percebendo que só pode salvar realmente a si mesmos. E é isso, né? Eu costumo dizer para as pessoas que nós só podemos ajudar as pessoas quando elas querem ser ajudadas. Então você estende a mão. Mas se a outra pessoa não quer pegar, o que eu vou fazer? Vamos supor, a pessoa está ali se afogando, ou está na beira de um precipício, você estende a mão e a pessoa não quer pegar. E nesses casos, Jack, o que eu faço? Prece. Conduta. Entenda, por favor, que às vezes tudo que a pessoa precisa é só de um... Olha, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Dita com o coração. Empresta o ombro. Empresta o ouvido. Simples assim. Hamed continua. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós e os dos outros, particularmente para eles. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós. A Maíse, ela já contou várias vezes essas histórias, faça um cara de paisagem que eu vou contar de novo. Ela é filha de militar, então ela morava na Vila Militar e ela contou já várias vezes que ela via a mãe de uma casa vizinha conversando com a mãe dela. E as duas mães ali, Maíse adolescente, e a mãe falando, meu filho não quer nada com a vida, meu filho não quer nada com estudo. O pai dele, o pai de Maíse era general, eu não sei o pai desse outro rapaz qual era. Ele não quer nada com a vida, ele só quer saber de ficar tocando violão. Quem era essa pessoa? Eu esqueci o nome. Peraí. Que escreveu Léo e Bia. Ele é mega famoso, gente, esqueci o nome dele. Alguém escreve aqui o nome dele. Ele é mega famoso, é um cantor mega famoso, eu esqueci. No centro de um planalto... Não vou cantar aqui não, ninguém merece. Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro. E a mãe falando, meu filho não quer nada com nada. Gente, Oswaldo Montenegro era o vizinho da Maísa. Então, às vezes a sua verdade não é a verdade do outro. Esse é o ponto, sabe? Então, às vezes eu sei o que é o melhor para o meu filho. Menos. Quem sabe o que é melhor para ele, nem ele muitas vezes sabe. É a espiritualidade maior, ok? Espiritualidade maior. Porque às vezes ele ainda é criança, ainda está adentrando a adolescência, a espiritualidade maior sabe sobre o planejamento reencarnatório que foi feito. Tá certo? Então, às vezes, uma pessoa nasceu, ela não sei. O problema
é que os nossos pais, a maioria das pessoas acha que o mais importante na vida é o dinheiro, é o poder, é a fama, é a glória. Sério. E eu não estou dizendo que está errado os pais quererem uma boa profissão para os filhos, porque é claro, dinheiro é necessário nesse mundo. Mas a grande questão é que a gente precisa antes se perguntar se o que eu quero é a felicidade e a paz do meu filho, da minha filha, ou se eu quero que ele tenha dinheiro. E nem sempre as duas coisas vêm juntas. Às vezes uma pessoa... Eu vou muito para Chapada dos Veadeiros. Por mim eu moraria lá. Eu não fui porque né, não deu. Mas na Chapada dos Veadeiros, as pessoas que vivem lá, elas têm paz, elas estão de boa. E aquelas pessoas que fazem aquele artesanato na rua, elas têm uma vida alternativa. Sim, e daí? Não, elas não têm um BMW, elas devem morar em algum lugar alugado. Ah, e daí? Pode ser que elas tenham mais paz do que eu e sejam mais felizes do que eu sou. Entende? Não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é poder. Quem está atrás de poder, ô coitado, de fama, de glória, de vaidade, seja lá o que for, não é para isso que a gente está aqui. Não é para isso. Hamed continua e já já a gente vai abrir para perguntas, ok? Ao decifrar, desculpe, eu não enxergo, né? O óculos está aqui, mas eu não vou botar. Me recuso a botar esse óculos. Ao decifrar nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual. Ao decifrar nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta da nossa atmosfera espiritual. Para quem me conhece mais intimamente, eu falo muito sobre isso. Eu existo para servir. Eu existo para servir. Eu existo para servir ao próximo. Eu amo ajudar o próximo. Pessoas desconhecidas vêm me pedir ajuda e eu adoro ajudar as pessoas. E eu existo para servir em nome do Cristo. Esse é o ponto. Se não for, não serve. Eu me reconheço o espírito que eu sou, não Jack Darsa, mas eu reconheço a minha essência quando eu estou falando sobre o Cristo. Aí eu me reconheço. É a minha maior autorrealização. Cada vez que a gente termina aqui e que eu desligo, eu converso com os amigos da espiritualidade antes também, mas depois eu falo, gratidão. Há pouco, antes de nós começarmos, eu estava falando aqui, eu absolutamente não gostaria, eu falo isso da minha alma, gente, eu não queria estar falando para 10 mil pessoas, por exemplo, sobre, sei lá, outra coisa que não fosse Jesus, qualquer outra coisa que não fosse sobre Jesus. Para mim não serve, para mim não serve. Eu não aspiro na minha vida, eu aspiro poucas coisas, além do que eu servir para o Cristo, mas Gálatas 2:20, já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. O meu caminho de Damasco, quando ele surgiu na minha vida, ele surgiu de uma forma muito forte. E quando você se descobre, você fala assim, nossa, eu nasci para isso. Você se achou. Então, por favor, se mantenha. Seja fazendo artesanato na Chapada, agora falando em questões financeiras, sendo fazendo artesanato na Chapada dos Veadeiros, ou seja, sei lá, sendo um CEO de alguma companhia, mas que você use os talentos que te foram concedidos e que aquilo te traga paz. Se você está em algum lugar só pelo dinheiro, eu deixo um conselho. Ok, é necessário o dinheiro. Mais uma vez eu digo, sim, o dinheiro é necessário. Mas então utilize bem o tempo que você tem fora daquele trabalho para fazer algo que te traga paz. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele não falou assim, eu vim para deixar vocês ricos, eu vim para que vocês sejam belos e formosos e poderosos. Não. A vida em abundância é sentir a paz da vida, a paz de Jesus em sua plenitude, é você se reconhecer. Tipo assim, nossa, eu nasci para fazer isso, seja o que for.
E você pode ser um político honesto, tá? Honesto. Seja onde você estiver, mas se reconheça. Então, se você está no emprego, sei lá, passei no concurso público porque é um bom salário e eu me preparei, que bom. Mas não se esqueça, sua vida não é seu emprego. Utilize o tempo fora do emprego para se realizar. Quanto mais realizado você tiver, mais a luz do Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 16. Vós sois a luz do mundo. É o capítulo 14. Mateus 5, dos versículos 14 a 16. Né? Vós sois a luz do mundo. Então, mas a luz não é nossa, é a luz do Cristo que brilha através de nós para o próximo. Queridos, temos ainda 20 minutinhos. Eu vou abrir agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta e tiver ao meu alcance sobre o estudo de hoje, sobre contigo mesmo, né? O quanto que você anda prestando atenção na sua própria existência, tomando conta da sua própria vida. Então, se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu ver, alguém aqui fez alguma coisa. Priscila, Jack, como posso decifrar o meu real dever? Olha, há algum tempo despertei para muitas coisas que já não queria, larguei, mas ainda não conheço o meu real dever. Olhe, é a Priscila, não é? Oi, Priscila, tudo bem? Olhem, questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar. Não, a espiritualidade vai responder a Kardec que quanto mais você se aproxima da lei de Deus, mais feliz você está. E quanto mais você se afasta da lei de Deus, mais infeliz você estará. Essa é a questão 614. A 621 ela é muito famosa. Onde estão escritas as leis de Deus? Kardec, como sempre, genial. E eles respondem, na consciência. Às vezes a gente só precisa fazer, sabe o quê? Trabalho de formiguinha. Eu vou dizer para vocês como eu me realizo. Eu me realizo fazendo bem. Quando eu faço bem para o outro e o outro me responde com um sorriso, com uma energia, eu me sinto bem. E se o outro não me responde? Não tem problema, mas eu dei o meu melhor. Eu acho que o nosso dever aqui é, primeiro, nós nos tornarmos pessoas melhores e espalharmos. E aí eu falei há pouco, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. No versículo 13 ele diz, vós sois o sal da terra. Versículo 14, vós sois a luz do mundo. Versículo 15, e não se coloca candeio, lampião embaixo do alqueire, mas em cima no velador para que ilumine a todos. E aí ele fala a famosa frase: fazei, pois, brilhar a vossa luz diante dos homens através das vossas boas obras. Às vezes, tudo que a gente tem que fazer é ser uma boa pessoa. Então, eu tenho minha área profissional, ok, mas e do resto do tempo? Ou no meu trabalho, eu sou uma boa pessoa. Eu posso ser a luz de Jesus, onde quer que eu esteja. Através do meu pensamento, do meu falar, da minha atitude, eu harmonizo o ambiente. E a questão é que muitos de nós acham que nós nascemos para sermos missionários. Não, não, menos, 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 menos. Faça a diferença na tua casa. Você vai estar cumprindo o seu dever de ser um ser humano melhor e de levar a luz de Jesus para o teu próximo. Você quer algo melhor do que isso? Esse é o ponto. Lá no capítulo 17 tem 7, Lázaro, ele fala alguma coisa interessante. Olha o que ele fala. Mais à frente, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Ou seja, eu só posso ajudar o outro enquanto o outro quiser, enquanto o outro permitir, e eu não posso adentrar, né? A minha obrigação, no caso, ou o meu dever de ajudar o outro, ele termina onde o outro me coloca um limite. E eu preciso respeitar esse limite. E agora, com muito carinho, extremamente, com muito respeito, às mães de plantão e aos pais, superproteção para os filhos não é bom, é prejudicial.
Eu preciso permitir que meu filho, minha filha aprenda, caminhe pelas próprias pernas, porque se eu superprotejo meu filho e minha filha, adivinha só quem vai ensinar? É a vida. São os adultos mimados, os adultos que não são resilientes, os adultos que não aceitam receber um não, que não aceitam uma crítica, que não sabem lidar nem com o chefe, nem com os colegas de trabalho, porque todas as suas vontades sempre foram satisfeitas e não sabem lidar com a vida. E agora? Então, isso é grave. Então, crianças superprotegidas, adultos despreparados. Estejamos atentos. E aí fala, não, mas eu só quero o bem dele. Menos, menos. Tá? É aquele adulto, sei lá, de 30 anos, 40 anos que mora com os pais. Isso é muito comum, não existe preconceito. Deixo isso muito claro. Vamos cuidar da nossa vida, gente. Se a pessoa quer morar com os pais, qual o problema? Você tem alguma coisa com isso? Tem alguma coisa a ver com isso? Você paga as contas dela, seja lá do que for? Deixa. E às vezes aí a mãe chega e fala: Filhinho, o que você quer de café da manhã? Ah, mãe, eu quero aquele mingau de aveia, sei lá o quê. Quero sucrilho. Menos. A gente precisa dar autonomia para as pessoas. Remédio fala isso, né? E autonomia eu dou o tempo todo. É aquela criança que ela é insegura e você nota que ali tem um espírito mais inseguro e você fortalece o quê? O lado que seja positivo. E aí você vai arrumar a criancinha ou já é um pré-adolescente. Ai, mãe, que roupa eu boto? Não fica indicando a roupa que ele deve botar, que ela deve botar, não. Fala assim, vamos lá olhar? Dê autonomia. E fala assim, aí você abre o armário e fala assim, filho, filha, o que você gostaria de usar hoje? E às vezes aquela criança é tão insegura, tão frágil que não sabe. Isso é muitas vezes do próprio espírito. Não sabe. E você fala assim, mas vamos ver juntos. Dê autonomia, não escolha. Olha, bota essa aqui. Não faz isso não. Dê autonomia. É claro que existem as fases, ok? Então tem a fase que você, óbvio, vai escolher. E, por favor, imponha limites também, né? Porque tem aquelas crianças também muito cheias de vontade. Cuidado. Qualquer especialista em educação infantil vai te dizer isso. Você, por favor, assuma o seu papel de pai e de mãe, ok? Você quer ser o melhor amigo não tem problema, mas antes seja pai, seja mãe. Isso é importante, tá certo? Vamos ver aqui se tem alguma outra pergunta. Ter a consciência tranquila e estar no caminho do bem é o que mantém a nossa vida em paz, sem dúvida. Eu vi agora um comentário de alguém aqui que passou e ela falou: como eu faço para entrar em contato com meu mentor espiritual? Essa pessoa falou assim: nosso mentor pode ser alguém que já foi da nossa família, só se for de outra vida, Jeane. Porque o mentor, o anjo da guarda, ele é alguém que estava conosco desde antes do nosso nascimento, da nossa reencarnação, está conosco durante toda a nossa reencarnação, fica até o nosso desencarne, ok? Então, estejamos atentos a isso. Então, se, por exemplo, eu perdi minha mãe quando eu tinha 12 anos, minha mãe não se tornou meu mentor, meu anjo da guarda, mas ela pode sim ter se tornado um amigo espiritual estando comigo, mas não assumindo o papel do meu mentor. Tá? Isso é muito importante. Como eu faço para entrar em contato com o meu mentor? Eu vi uma pergunta passando assim rápido, eu acho. Conversando. Isso é Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no mesmo capítulo, item 10, capítulo 17, desculpe, capítulo 17, no item 10, existe uma mensagem, se eu não me engano é de Paulo, e ele diz assim, olha, seja do mundo, mas não se deixe levar pelo mundo. A grande questão que eu vejo, queridos, é que as pessoas, eu vejo isso todos os dias, as pessoas agem como se elas fossem plenas e a vida fosse perfeita. Por que eu digo isso? Porque eu vejo elas próprias querendo prejudicar a sua própria existência, boicotar a sua própria felicidade. Então o capítulo 17 tem 10. Seja do mundo, mas não se deixe levar pelo mundo. Como é que eu faço para entrar em contato com o meu mentor? É uma relação. O problema do anjo da guarda que eu tenho, você tem, todos nós temos, é que a gente não se relaciona com eles, o que é lamentável.
É tão curioso isso, é tão curioso que a gente não faz amizade, a gente não trava amizade com o melhor amigo que a gente pode ter. O teu anjo da guarda. Simples assim. Simples assim. Por que isso? Por que isso? Então, quanto mais eu conversar com o meu anjo da guarda, mais ele vai estar em contato comigo. Ou mentora, Paulinha, sem dúvida. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Pode ser uma pessoa jovem, pode ser uma pessoa mais velha. Então, toda noite, antes de dormir, bate um papo, troca uma ideia. O que eu vou conversar o quê? Com a parede? Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 10, capítulo 12, versículo 1, não lembro. Não lembro, esqueci. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, à noite, se você toda a noite passar antes de deitar, fazer uma prece, repassar todo o seu dia, conforme está lá na resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, e falar em voz alta mesmo. Nossa, eu vou parecer uma maluca. Maluca para quem se você está sozinho no seu quarto? Não, mas meu esposo, minha esposa, namorado, seja lá quem for, está comigo. Fala assim, chega e fala assim, tá, um instantinho, só precisa aqui falar aqui, uma pessoa aqui, rapidinho. Fica, ou então sai, entra. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9. Versículos 6 a 8, na verdade. Não é versículo 9, não. Versículo 6 a 8. E vós, pois, quando fordes orar, entra em teu quarto sozinho, fecha a porta, e teu pai que ali está em oculto vai te ouvir. Então, o que isso quer dizer? Reserva um momento para você. Não precisa ser em voz alta, porque ele é teu anjo da guarda, ele vai ouvir a tua fala. Eu digo para falar em voz alta, eu me sinto mais confortável assim, tá? O culto do Evangelho no Lar já me perguntaram: ah, mas os espíritos não falam pelo pensamento? E se ali tiver um espírito que ainda não tem essa capacidade? É que a gente pensa assim, né? Ah, o espírito morreu, ele já consegue volitar, se mover pela ação do pensamento e ouvir os nossos pensamentos. Dá para ser menos? Ele já se alimenta de luz, ele já não dorme. Dá para ser menos? Não é assim. É um processo. Então, e se tiver ali no meu culto do Evangelho algum espírito recém-desencarnado que ele está confuso, ele ainda acha que está no mundo dos vivos, e acontece muito. A pessoa desencarnou, ela acha que ela ainda está viva. Você acha que ela vai ouvir teus pensamentos? Ela nem sabe que ela morreu muitas vezes. Eu já conversei muitas vezes com espíritos que não sabiam que tinham morrido. E agora? Por favor, não chegue para ele e fale assim: olha, você morreu. Não faz isso, tá? É falta de caridade. Ok? Não te compete. Não te compete isso. Então, fala, tá bom? Fala. Então, conversa. Comece a conversar com o teu mentor, com a tua mentora. Conversa com ele. Por favor, entenda uma coisa. Se na hora de dormir, e é por isso que eu costumo dizer que o culto do Evangelho no Lar, na minha muito ignorante opinião, o melhor horário é à noite, porque você já se coloca naquele padrão vibratório. E aí você deita. E a espiritualidade consegue te acessar de uma forma muito melhor. Então, se você vai dormir num padrão vibratório bom, correto, ah, eu vou sim, eu estava vendo Jogos Mortais e fui dormir. Não vai rolar, gente. Ah, meu mentor está ali comigo. Só que não. Não tá. Pode ter muita gente ali, mas teu mentor. Não, ele tem mais o que fazer. Então, vamos entender isso, né? Então, se eu me coloco, por isso que a hora antes de dormir ele é tão importante. É por isso que eu falo assim, desliga do mundo. Se desliga do mundo. O problema é que a maioria de nós, a última coisa que vai fazer de dormir é olhar para o celular, né? Eu trouxe até outro celular para usar de lanterna, para não pagar o mico de ter que usar óculos, não precisou. Às vezes a gente está na cama. Ai, deixa eu ver se ele respondeu. Faz isso não. Se desconecta daqui para poder se conectar com o mais alto. Esse é o ponto. Então, sereniza, criaturinha. Sereniza a tua alma. Faz uma prece, relaxa. Relaxa. Que nem na próxima terça-feira vamos fazer o nosso Evangelho no Lar de novo, aquela meditação guiada. Relaxa, criatura. Aprende a respirar. Eu vejo tantos seres humanos que respiram igual o cachorro. Já viu o cachorro respirando? As pessoas são ansiosas, se tornaram ansiosas naturalmente, se tornaram ansiosas.
aprenda a respirar. Então sereniza a tua alma na hora de dormir e começa a conversar com o seu anjo da guarda. Se você estiver sozinho, claro, é muito melhor do que você estar ali com seu esposo, namorado, seja o que for, né? Ou alguém seu irmão, irmã que dorme contigo, porque fale sobre você. Por favor, entenda. Por favor, entenda. Resposta da questão 456 do Livro dos Espíritos. Os espíritos veem tudo que a gente faz, tá? Ops. Ops. É. Eles fazem tudo. Eles veem, eles podem ver tudo que nós fazemos. É claro que a espiritualidade nos respeita. Então existem limites para isso. Então, por exemplo, se você está com seu esposo ou com seu namorado, alguém que você ama, tendo uma relação sexual, por exemplo, para ser bem explícito, não, seu mentor não fica ali olhando, ele sai. E aquele ambiente é vedado, tá certo? Se é algo energeticamente envolto em amor e tudo mais, não se preocupe. Então, à noite, tranquiliza e senta e conversa com o teu mentor. Fala, nossa, hoje eu acordei, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Você ouviu lá aquela hora que fulano falou isso? Nossa, viu como eu consegui não pular no pescoço do fulano? Eu queria até dar com uma panela na cabeça dele, mas eu não consegui. Eu não estou de parabéns, eu não acho que eu estou de parabéns. Conversa. O seu mentor, ele é teu melhor amigo. Né? Claro, antes vem Deus e vem Jesus, obviamente. Mas o que eu estou querendo dizer é que o teu mentor, ele está ali contigo o tempo todo. Nossa, ele vai pro baile funk comigo? Não. Ah, nossa, quando eu vou usar drogas, ele tá comigo? Não. Não tá. E eu sou bem claro. Baile funk, eu quero dizer assim, não tenho nada contra. De novo, por favor, não me entendam mal. O que eu quero dizer é assim, se você adentrar no ambiente, e eu falei baile funk só por... Mas tiro o baile funk. Mas se você adentrar no ambiente de promiscuidade, seja ele qual for, e baile funk veio aqui talvez por um preconceito que eu tenha, eu nunca fui no baile funk na minha vida. Ah, já fui no baile funk na minha vida, sim. Há muito tempo atrás, já fui. Mas não fui para me divertir. Não foi para isso que eu fui. Mas eu já estive, sim, no baile funk. Então, se você adentra um ambiente de promiscuidade, por exemplo, o teu mentor não vai com você. Ele fica falando assim, não vai, 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 não vai. Mas se você vai, ele fala assim, ah, meu Deus. E ele tenta te proteger. Então, à noite, conversa com ele. Mostra como você está indo bem, como você. Não é que você acertou em tudo, mas que você se esforçou pelo seu melhor. Ainda no capítulo 17, Sede Perfeito, capítulo 17, tem 4. Uma das mensagens mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faça para domar as suas más tendências e más inclinações. É esforço, gente. Por favor, entenda. Você não vai acertar sempre. Eu não vou acertar sempre. Ninguém vai acertar sempre. Por quê? Porque nós não somos ainda perfeitos. Gente, a gente ainda está no mundo de provas e expiações. Sequer estamos em um mundo de regeneração. Que dirá um mundo ditoso ou feliz, divino ou celeste. Não tá, das 5 categorias de mundos, a gente ainda está na segunda, tá? Hashtag pronto, falei. Então para de se achar que você é o último pacote de bolacha, né? Outro dia eu vi esse ditado, né? O último pacote de bolacha do biscoito, sei lá o quê. E aí eu achei muito interessante porque alguma pessoa falou assim: pois é, geralmente o último pacote de bolacha do biscoito, ele está todo quebrado. É interessante isso. Então para de se achar. Então a gente não se esforça, a gente não vai acertar sempre. Não vamos ser perfeitos sempre. Mas nós podemos nos esforçar e ter um padrão de comportamento. Esse é o ponto. Padrão de comportamento. Ok? Padrão. Então, o teu padrão está aqui e de vez em quando você cai, mas aí você volta. Está aqui de vez em quando você cai, mas você volta. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Então, a cada... terminou o tempo. Esse é o problema, eu falo demais. Então, quer conversar com o seu mentor? Começa toda noite a conversar com ele, antes de dormir, e fala com ele, por favor, venha conversar comigo à noite, enquanto eu estiver dormindo, porque você se colocou nesse padrão e fala assim, vem me ajudar, me esclarece. Ainda que você acorde e não lembre, a sua alma vai saber. Tá? Nossa, eu peço imensas desculpas, fiquei devaneando aqui. Faltam 30 segundos. Nem fiz minha prece. Eu não sabia, perdi a hora. Perdão. Desculpem. A paz que existe em mim, eu desejo para vocês. Que o Cristo nos abençoe. A todos. Eu errei o relógio.